Oi, oi, oi. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, né, com a nossa videoaula, né, de 2021. Hoje com o tema de matemática, né? Vamos aproximar aqui mais um pouquinho, né? O nosso livro é o livro Conquista, da editora Positivo, do 5º ano. Esse livro é muito bom porque ele traz para a gente as explanações das aulas já num contexto muito atual e ainda por cima a gente tem o acompanhamento aqui, né, das imagens que nos ajudam bastante a compreender as propostas, né, que são trazidas através dos conteúdos. Como vocês podem ver, hoje nós vamos iniciar aqui então o capítulo 1, certo? Sistema de numeração decimal e operações. Ótimo! Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai diretão aqui, ó, para a página 2, Sistema de numeração decimal e operações, e a gente vai analisar um pouco essa imagem aqui, ó. A mamãe está assistindo aqui o telejornal, né? E estão aparecendo aqui, ó, 3 estados brasileiros aqui da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e embaixo, né, do respectivo nome, nós temos ali o número de habitantes, né, pertencentes a cada estado. Ou seja, para a gente ter uma noção de para que serve esse sistema de numeração decimal, a gente precisa conhecer o quê? As classes e as ordens. Ou seja, você está vendo aí um número bem grandão, né? Ó, Paraná, 11.348.937. Nossa, que número grande, né? Essas estimativas aqui, né, de números de populações da região sul, são dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do ano de 2018, tá certo? Então a gente consegue perceber que a partir do posicionamento das classes e das ordens, cada número vai ter uma representatividade de um valor relativo. Ou seja, preste bem atenção aqui, ó. Aqui, na população do Paraná, eu tenho aqui o 11. Esse 11, obviamente, ele não vai significar 11, um número comum. Ele é 11 milhões. Então, dependendo do lugar aonde o número está localizado, ele vai ter um valor relativo à sua posição. E é isso que a gente vai ver aqui agora a respeito de classes e ordens. Eu costumo dizer o seguinte, quando estou ensinando para os meus alunos sobre classes e ordens. Quando você tem uma classe, né, a palavra classe, ela começa com esse clá, né, que a gente pode fechar o nariz, né, entupir o nariz assim, ó, e ele fica clã, né, porque a palavra clã já me dá a ideia de quê? De família, né, de grupo ali, de região, né, clã. Então a classe, ela vai representar ali uma espécie de uma família. Se são as famílias da unidade, dezena e centena, se são as famílias ali do milhar, se são as famílias ali dos milhões, tá bom? A gente vai entender já já quando a gente for analisar o quadro de valor e lugar, tá bom? Então aqui a gente tem uma pequena introdução do tema com um texto chamado Um Retrato do Brasil, certo? E aqui vocês estão vendo profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística coletando informações, né? São pessoas, certo? Que saem em busca de registros de dados, né, para a gente poder ter ali uma pesquisa relacionadas à população de uma determinada localidade, o índice de escolaridade, saúde, a quantidade de pessoas que trabalham numa casa e assim por diante. Então esse texto diz assim, ó: você saberia dizer quantas pessoas vivem no nosso país? Se todas as crianças estão na escola? Ou quantos brasileiros ainda têm registro de nascimento? Pois é, para responder perguntas como essas é que existe o censo, a pesquisa que todos os países são orientados a fazer. Não é só o Brasil, tá vendo? Todos os países fazem o censo. A cada 10 anos esse censo é feito e ele funciona na prática. De que jeito? Esses profissionais vão de porta em porta, perguntando, entrevistando os moradores de cada casa, para poder saber quantas pessoas moram naquela casa, quantas estudam, quantas trabalham e outras informações relevantes também. Tudo isso é anotado e registrado numa grandiosíssima pesquisa que todas as décadas
acaba acontecendo aqui no nosso país. Inclusive, no ano passado era para ter sido feito, né, o censo, mas por conta da pandemia, acredito que foi adiado, mas o censo é feito a cada 10 anos, certo? No Brasil, quem organiza o censo desde 1940 é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e para coletar as informações, os profissionais são treinados, eles são chamados de recenseadores. Essas pessoas são treinadas e vão visitando ao longo de 3 meses todas as cidades do país. São 5.565 municípios, tá? Município é a mesma coisa que cidade. E em cada uma dessas 58 milhões de casas, eles fazem perguntas, né? Pelo menos um morador da casa a respeito de saneamento básico. Saneamento básico é tudo aquilo que diz respeito à questão de uma saúde básica da pessoa. Se ela tem ali coleta de lixo na sua rua, se ela tem abastecimento de água, energia elétrica, se ela tem esgoto instalado em sua casa, né? Tudo isso para a questão da saúde, né? Porque se você não tiver coleta de lixo, você vai ter muito risco de contaminação, né, por doenças trazidas por animais que vão fuçar aquele lixo, né? A questão da liberação dos dejetos de esgoto, se eles estão sendo realmente lançados de uma maneira adequada, tudo isso, né? Em relação também à questão de acesso à internet, acesso à educação, abastecimento de energia elétrica e tantas outras coisas, tudo isso é estudado, analisado, captado em informações e levado pelo IBGE para montar então ali esquemas gráficos que a gente chama ali justamente de gráficos, né, tabelas, para a gente poder analisar e estudar o comportamento, a vida, o crescimento econômico de um país. Então no Brasil isso acontece a cada 10 anos, certo? E todos os anos o IBGE faz essa estimativa. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma orientação para a gente poder seguir a respeito de uns dados que foram levantados pelo IBGE como estimativa, tá bom? No ano de 2018, tá? Porque o censo não foi feito em 2018, mas aqui a gente tem uma estimativa, né? Como é que a gente faz as estimativas? A gente calcula, né, a partir das médias de anos anteriores, né, a cada 10 anos, né, a gente faz essa estimativa e a gente pode fazer um cálculo aproximado, né, de qual seria a quantidade de habitantes nessas regiões aqui, ó, do Acre, essa de vermelho, de Roraima, essa que está aqui, ó, em laranja, e do Amapá, essa que está aqui em verde. Então você vê que a gente tem um quadradinho com números próximos aos estados brasileiros. Então aqui no Amapá a gente tem 829.494 habitantes. Aqui em Roraima a gente tem 576.568 habitantes. E aqui no Acre a gente tem 869.265 habitantes, certo? Então aqui é mais ou menos a população estimada no ano de 2018, certo? Então agora a gente vai representar no quadro de ordem e lugar. Tá vendo aqui, ó? Então, perceba uma coisa. A gente tem as classes, certo? As classes, elas sempre vão ser ocupadas por 3 ordens. Essa que é a realidade, tá bom? Então a gente tem a classe das unidades, a gente tem a primeira, segunda, terceira ordem. A primeira ordem é unidade, a segunda ordem é dezena, a terceira ordem é centena. Isso aqui a gente aprende desde o primeiro ano, né? Isso aqui é bem simples. E aqui a gente já tem a segunda classe, a classe dos milhares. É como se fossem nomes, né? Sobrenomes. Então aqui a gente tem as unidades, então a família das unidades. Aqui a gente tem a classe dos milhares, então a família dos milhares. Então a gente vai ter aqui unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, formando a quarta, quinta e a sexta ordem. E mais para cá, para a nossa esquerda, continuam, né, as classes. A próxima classe que a gente vai ter é a classe dos milhões, né? Então, assim, a gente vai observando que os números eles são infinitos e eles vão ter valores relativos. Se você for observar, o que a gente tem aqui, por exemplo, com a população do Acre, né? A população do Acre que está aqui, ó, nesse mapa, é de 869.265 habitantes.
não é isso? Então, a gente tem aqui, ó, esse número disposto aqui, ó, para a gente poder observar. Se você for ver, eu tenho aqui o número 8, o número 6, o número 9, o número 2, o número 6 e o número 5. Mas será que eles valem isso mesmo? Né? Então, cada lugar vai determinar um valor específico para esse número. Então, observe, ó. O número 8, ele está aqui, ó, na sexta ordem, certo? Dentro da classe dos milhares, e ele vale 8 centenas de milhar, tá vendo? Ele está na ordem da centena de milhar. Então, ele vai valer 8 centenas de milhar. Quanto será que são 8 centenas de milhar? Então, a gente pega aqui o valor do 8. Então, 8 vezes 100 mil vai dar 800 mil. É assim que a gente lê o número. 800 mil é o valor que ele equivale. 869 mil. Então, aqui é 800 mil, aqui é 60 mil e aqui é 9 mil. Só que a gente já fala tudo junto. 869 mil. Tá vendo? E aqui, ó, o 2 vai valer 200, o 6 vale 60 e o 5 vale 5 mesmo. É o único que vale a mesma coisa, né? Quando ele é relativo, ele também é absoluto. Então, esse valor posicional, ele vai também servir para que a gente possa fazer o quê? A decomposição do número, que é o que está sendo mostrado aqui. É um número que ele vai ter 6 ordens e ele vai ter 2 classes diferentes, tá? Então, esse número que equivale à população do estado do Acre, ele tem 2 classes e 6 ordens, certo? Então, ó, sempre a unidade vai valer o mesmo da unidade. Sempre o valor relativo e absoluto é a mesma coisa, tá? Aqui o número 6, ele representa 60, são 6 dezenas. Aqui o número 2 representa centenas, são 2 vezes 100, 2 centenas, são 200. Aqui o número 9 já representa 1000, certo? Então, 9 vezes 1000, 9.000. Aqui o número 6, ele representa as dezenas, são 6 dezenas. 6 vezes 10 mil, 60 mil. E aqui a última ordem, ela equivale a centenas, são 8 centenas. Então, é 8 vezes 100 mil, certo? Então, se você parar para observar, o quadro de valor e lugar, ele me dá a ideia do nome e a representatividade que esse número equivale. Então, é bem fácil você fazer a decomposição do número quando você ouve o que você está falando. E aqui a gente vai mostrar a decomposição aqui, ó, já na página 5. Ó. Se a gente for decompor esse número, né, a gente poderia decompor de 2 maneiras. Você pode fazer, no caso, 8 vezes 100 mil, que daria 800 mil. 6 vezes 10 mil, que daria 60 mil. 9 vezes 1000, que daria 9 mil. 2 vezes 100, que daria 200. 6 vezes 10, que daria 60. E 5 vezes 1, que daria 5. Então, particularmente, eu acho mais fácil essa segunda forma de decomposição. Por que eu acho melhor essa segunda forma? Porque você fala o número e você escreve aquilo que você fala. Ó, 869 mil, tá vendo? Aqui é 1000, aqui é 1000, aqui é 1000. O número 1000 é um número representado pelo 1 e 3 zeros. Então, tudo aquilo que tiver a ver com 1000 vai ter que ter a sua representatividade em 3 zeros finais. Então, ó, 800 mil, 60 mil e 9 mil. E aí, subsequentemente, a gente tem 265, certo? Então, os algarismos desse número, eles vão se agrupar dessa forma como eu estou te mostrando aqui, ó. Eles vão ter 2 classes, a classe da unidade, a classe dos milhares, porém, eles vão ter 6 ordens. Cada classe tem espaço para 3 ordens. É como se cada casa tivesse espaço para 3 moradores, certo? Então, no final de tudo, a gente vai ter a leitura completa do número e a gente vai escrever ele dessa maneira aqui, ó, com palavras, ó. 869 mil, é a primeira família, né? 265, tá bom? Então, aqui a gente está falando da família do 1000, ou família dos milhares, certo? Então, os algarismos que vão formar
Os algarismos que formam um número, eles vão sempre se agrupar em ordens e será sempre da direita para a esquerda, formando então ali as classes, tá certo? Então é bem simples o conteúdo de hoje. Agora a gente vai fazer algumas atividades de fixação. Por exemplo, aqui a gente tem um quadro de valor e lugar na página 5, né? E aqui você vai ter que registrar os números referentes à população de Amapá e Roraima, que estão aqui na página 4. Tá vendo aqui, ó? A gente já fez o exercício com a população do Acre. Agora lá, no quadro de valor e lugar da página 5, você vai colocar a população de Roraima e a população do Amapá, ok? E aí você vem aqui, ó, no quadrinho e você vai colocar esses números predispostos aqui na sua organização, no seu lugar, respeitando a classe das unidades e a classe dos milhares, tá bom? Na página 6, a gente também tem alguns exercícios de decomposição, né, de números. Então, a gente tem aqui a decomposição do número 829.494, que você não precisa fazer as duas decomposições como estão aqui, né? Procure ouvir o número 829 mil. Então, eu sei que aqui é 800 mil, aqui é 20 mil e aqui é 9 mil. E aí, a gente tem aqui a classe, né, das unidades. A gente vai ter 494. Então, aqui você vai fazer a decomposição. Depois, aqui na letra B, você vai escrever por extenso. Ou seja, você vai utilizar palavras, né? 829.494. E na letra C, a pergunta é: qual é o valor posicional do algarismo 6 escrito nesse número? Né? Então, a gente tem dois números 6 aqui, não tem? Ó? 576.568. A gente tem dois números 6, tá? Esse primeiro número 6 aqui, ó, da classe das unidades, né, da parte que compete aqui o 568, ele vale quanto? Ó, 568. Então, esse aqui vale 60, né? Ou seja, 6 dezenas. Aqui, na classe dos milhares, a gente tem 576 mil. Então, aqui ele vai valer 6 mil ou 6 unidades de milhar, tá certo? Aqui no número 2, a gente vai ter que completar o quadro utilizando aqui a sequência numérica, né? Ou seja, os sucessores. Então, a gente tem aqui, ó, 99.990, o que vem depois? 99.991, 99.992 e assim subsequentemente. Aqui é só para completar a sequência de números, né? E a partir daí responder as questões propostas, né? Depois que for completo este quadro, aí ler com atenção a questão A, B, C e D e responder bem direitinho segundo a sua interpretação. E aqui a gente vai ter um último problema, né? Um problema proposto, né? Segundo o governo do Acre, em 2015 havia 209 povos indígenas e 19.962 indígenas no estado. Aqui é para você escrever quantas ordens e quantas classes formam os números que indicam a quantidade de povos e de indígenas no Acre em 2015, dados que nós temos aqui inscritos na problemática, né, que está sendo proposta. E aí nós temos as atividades da página 7 e 8 propostas para casa, tá certo? Então, as atividades da página 7 e 8 são atividades de casa e até a página 6 é a nossa atividade de sala de hoje. Então, basta você interpretar bem direitinho todas as atividades e os problemas e assim que você terminar de fazer a atividade, tira aquela fotinho bem legal, mostrando que você concluiu com êxito essas atividades e tudo isso será armazenado, guardado, né, arquivado ali na sua pastinha virtual que nós temos aqui no sistema.
tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar aqui no privado da tia e fazer suas perguntas. À medida que a tia for lendo as suas perguntas, os seus questionamentos, a gente vai solucionando as suas dúvidas e te ajudando com a tarefa de casa e de sala, tá bom? Então, a nossa tarefa de sala hoje é a página 5, a página 6 e a nossa tarefa de casa é a página 7 e a página 8. Tudo bem? Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho. Temos outras atividades hoje, né, propostas para o nosso dia. A gente vai ter também aula de empreendedorismo, aula de geografia, e a gente vai postar tudo aqui no canal para vocês acompanharem, tá bom? Beijo, 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 e até daqui a pouquinho, tá bom?